Olá, olá, nação corintiana. Aqui é a Vanessa, a corintiana. Hoje, nessa segunda-feira, mais uma segunda aí de lamentações do Campeonato Brasileiro. Essa segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Vou falar um pouquinho aí sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, como que foi essa rodada para o Corinthians, né? Então, o Corinthians ontem enfrentou o Fortaleza lá no Castelão. Então, antes de eu falar um pouquinho desse jogo, de como foi essa 23ª rodada, se inscreve aí no canal, gente, quem ainda não é inscrito, deixa seu like, comenta o que você achou, se você concorda, se você discorda da minha análise do jogo do Corinthians de ontem, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, bora pro vídeo. Gente, a rodada, a 23ª rodada, se encerra hoje, né? Hoje ainda tem um jogo que não vai interferir muito ali na tabela. Hoje joga Inter e Avaí. Mas o Corinthians ontem foi até Fortaleza, né? Até o estádio do Castelão, enfrentou Fortaleza com um time aí que o Vitor Pereira recebeu muitas críticas desse time que ele escalou para estar em campo contra o Fortaleza. Primeiramente, para a gente fazer uma análise sobre esse time que enfrentou o Fortaleza, né? Que foi um time, um misto ali, mas com algumas alterações ali que realmente são bem complicadas. São jogadores que não servem para estar no Corinthians e nem estar jogando em um time de Série A, né? O Corinthians ali tinha o Vitor Pereira, né, no caso, não tinha muitas opções, já que ele optou por jogar com time reserva, né? Vamos colocar dessa forma, um time reserva para poupar os atletas para o nosso jogo de quarta-feira, que é um jogo importantíssimo, né? Contra o Fluminense lá no estádio do Maracanã. Em partes eu concordo com o Vitor Pereira. Se a gente for fazer uma análise da nossa equipe, nós temos jogadores aí, um elenco com uma idade acima de 30 anos, são jogadores que não conseguem, que eu acredito que o Vitor Pereira, através do departamento médico, faça essa análise de que esses jogadores não têm condições de jogar 2 jogos ali em uma semana e jogos de alto nível, né? Vamos colocar assim, o Fagner é um jogador que eu vou dar como exemplo aqui, que jogou na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, fez um jogo de altíssimo nível, que jogou o jogo todo de alto nível, o jogo inteiro. Então, questões, talvez, várias questões físicas, é um jogador que não tinha condições para ir para jogo. Nós, torcedores, né, como pensamos muito com a emoção e pouco com a razão, a gente acha que sim, que dá para ir para o jogo. Mas lógico que eu acredito muito no trabalho do Vitor Pereira, e ele está vendo que a gente, com o nosso coração, a gente não está vendo. Então, pela falta de lateral, né, o Léo Maná, que subiu da categoria, mas ele teve jogo, né, pelo sub-20, então ele não foi relacionado para o jogo. Então, só tínhamos o Fagner. O que o Vitor Pereira fez? Ele escalou ali o Bruno Mendes pela lateral. Eu não vejo problema, o Bruno Mendes ali, lógico, na função dele de zagueiro, ele é muito melhor, mas improvisado pela lateral, ele é um jogador que não compromete. A única coisa que ele não ajuda muito no sistema ofensivo, eu vejo ele dessa forma, que ele não contribui muito, ele não apoia muito no sistema ofensivo, mas é um jogador que não compromete jogando pela lateral. Então, o que para mim compromete mais é jogar Robson Bambu. Infelizmente, o Vitor Pereira talvez não tivesse opções, né? As opções que ele tinha, Balbuena, que também fez um jogo de alto nível na quarta-feira, Gil, as opções dele
seria o Robert Renan, que entrou como titular, e o Robson Bambu, que tá ali jogando pelo Corinthians, né? A gente entende que é um jogador que está apto a jogar numa equipe de Série A, mas belo engano para nós, né? É um jogador que não tem nível para jogar numa equipe de Série A. Se vocês pegarem todos os times aí que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, ele é um jogador que não tem condições técnicas. Aí, se a gente pegar todas as equipes aí da Série A do Campeonato Brasileiro, o Robson Bambu é um jogador que não tem condições técnicas para jogar em nenhuma das equipes da Série A. Ele é um jogador ruim e a gente não entende até hoje o que ele veio fazer no Corinthians, né? O Corinthians recebeu esse jogador por empréstimo. Pelo que eu li de notícia, o Corinthians tentou devolver ele antes do prazo, né, que se encerra no final do ano, mas não teve sucesso, acabou tendo que ficar com esse jogador aí, e aí às vezes o Vitor Pereira não tinha opções, precisa escalar um zagueiro e é ele que está lá para ser escalado. E é muito triste ter que ver o Robson Bambu vestir a camisa do meu Corinthians. É muito triste, é deprimente. O Robert Renan é um menino menino novo, menino da base, que subiu, tem um futuro promissor. Ele depende muito aí de ganhar experiência através de jogos, mas ele precisa ali de uma dupla de zaga que tenha confiança, né? Então, felizmente, aí essa escalação infeliz do Vitor Pereira, porém eu também levo em consideração as poucas opções que ele tem no elenco, né? O Corinthians tem um elenco fraco, um elenco muito limitado. Então, o Rony estava machucado, também não viajou, e aí o Corinthians teve que optar por Matheus Vital, Ramiro, todos, Léo Natel, todos esses jogadores que o Corinthians já não queria, né? O Vitor Pereira já não queria contar com esses jogadores. Eles voltaram de empréstimo, mas o Vitor Pereira sempre deixou claro que não queria contar com esses jogadores por N motivos, né? Porque eles já estavam até emprestados, nem estavam mais no Corinthians. Quem discorda, não tem problema, pode deixar aí nos comentários, mas eu vejo esses jogadores com um nível muito abaixo, muito limitado para estar no Corinthians, vestindo a camisa do Corinthians e assumindo uma titularidade. O Vitor Pereira não teve opção, por isso ele fez uso desses jogadores, que com a saída de William ali o Corinthians ficou com a carência no meio de campo, e o Renato Augusto é um jogador acima da média? É um jogador acima da média. Mas a gente sabe que o Renato Augusto é um jogador muito propenso a lesões. Na primeira passagem dele, que ele esteve no Corinthians, ele teve também algumas lesões. E agora, nessa segunda passagem, já tem uma certa idade. Então, é um jogador que sim tem que ser poupado para os jogos decisivos, como o da próxima quarta-feira. Então, há aqueles que defendem que tem que ser time titular em todos os jogos, há quem defenda que sim, que tem que acontecer esse rodízio aí, que essa mescla de time reserva com time titular. O que é fato é que o Corinthians tem aí um elenco que se reduz de 12 a 15 bons jogadores. Esse é o elenco do Corinthians. O resto é jogadores novos que precisam ganhar experiência, no grupo, e o resto, gente, pelo amor de Deus, o resto a gente tem que sentar e chorar, né? Então, o que acontece? Corinthians foi lá, perdeu o jogo de 1-0, era um jogo difícil, não era um jogo fácil, né? O Corinthians jogou fora de casa, o Fortaleza precisando do resultado. O Corinthians fez um jogo ruim, como tem feito vários fora de casa, mas a intenção de poupar jogadores a gente entende, eu compreendo, e vai com força máxima quarta-feira enfrentar o Fluminense lá no Maracanã e sair de lá aí com um empate ou um placar aí de 1-0, que vai ser dificílimo.
muito difícil esse jogo lá, a gente sabe da força do Fluminense, mas na quarta-feira eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse jogo, tá? Com relação ao confronto contra o Fortaleza, então o Corinthians perdeu. Hoje o Corinthians saiu em quarto lugar na tabela aí do Brasileiro. Teve a oportunidade de diminuir a distância para o Palmeiras de ter ficado em segundo lugar, mas infelizmente a gente não tem elenco para isso. A gente não tem elenco para, na hora que precisa chegar, Corinthians não consegue porque não tem elenco para isso. Então, o que eu penso? Eu tenho uma opinião muito particular sobre essas questões aí de elenco do Corinthians. Vitor Pereira pegou uma equipe que não foi ele que montou, a partir de uma pré-temporada que não foi ele que fez, e aí foi chegando alguns jogadores, ele teve influência em alguns jogadores que realmente são jogadores bons que ele trouxe para o Corinthians, né? E no mais foram todos de escolhas que não são dele. Então esse elenco que tá aí, ele pegou de umas escolhas de Silvinho e diretoria, né? E de uma pré-temporada muito mal feita de Silvinho. Então, Vitor Pereira tem que ficar no Corinthians, ter um planejamento dele, uma pré-temporada dele, e aí nós vamos ver um trabalho com a cara do Vitor Pereira, com o elenco, com a cara do Vitor Pereira, porque a gente sabe que a lista de dispensa aí vai ser grande. Então, pessoal, é isso. Só queria falar rapidamente, fazer uma análise aí mais criteriosa com relação ao elenco do Corinthians, porque a gente critica muito o Vitor Pereira, mas se a gente olhar para o banco, quem esse homem tem para pôr no jogo para substituir os nossos titulares, que infelizmente, né, nós não temos substitutos para todos, e quando tem, se machuca, né? Se machuca. Então é isso, gente. Vamos, quarta-feira estarei aqui de novo, fazer um vídeo falando somente do nosso confronto contra o Fluminense lá no Maracanã. E é isso, e vai Corinthians!